tá começando Vida e Saúde. Pode chegar, ficar com a gente, aprender e crescer juntos. Vamos cuidar da nossa saúde, priorizar aquilo que Deus nos deu e que precisa sim da nossa atenção. Quero convidar você para refletir sobre Tiago 1,5, que diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Isso vale, olha só, em todos os aspectos da sua vida. Se o seu dilema, o seu problema está aí na cozinha, você não sabe como cozinhar, pede para Deus sabedoria. Se você está precisando de ajuda para lidar com seu filho adolescente, pede ajuda para Deus. Se o seu problema é no trabalho, é com o esposo, peça sabedoria e Ele é bondoso e generoso para te ajudar. Hoje a gente vai falar sobre mitos sobre as cirurgias plásticas e vai ter receita por aqui. Olha só, a gente vai fazer uma maionese de batata doce super interessante. Olha que prato lindo, uma coisa simples e super saborosa. Você que quer essa receita, acesse o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Lá tem essa receita e tem outras também. E olha, já anota aí o que você vai precisar para fazer essa daqui na sua casa hoje. Uma maçã picadinha com casca e tudo, a batata doce cozida e picada, um pouquinho de nozes, maionese vegetal, alho, temperos secos, caldo de limão, salsinha, azeite e sal. É claro que você pode ajustar algum ingrediente que de repente você não tem aí na sua geladeira. Se de repente não tem batata doce, faz com batata inglesa mesmo. A receita original fica sempre muito gostosa, mas o importante é você fazer aí, tá certo? Eu quero apresentar a você hoje quem vai nos falar, a doutora Thaís Souza, que é psicóloga. Obrigada pela participação. Obrigada, é um prazer estar aqui também. E também a doutora Cristiane Kaffler, que é dermatologista. Obrigada pela participação, doutora. Obrigada a vocês, Tereza. Acho que a mulherada está aqui se coçando, né? Homens também estão agora super antenados com esse assunto, cirurgia plástica. Muita gente acha, muita gente pensa e é firme nesse pensamento de que a cirurgia plástica é uma questão de pura vaidade. Dá pra gente afirmar isso com certeza, doutora? Olha, depende do ponto de vista da vaidade que você... como você interpreta a vaidade, né? Porque geralmente a gente dá uma interpretação para a vaidade como sendo algo muito negativo, né? E algo como se a gente fosse muito egocêntrico, né? Mistura-se com egocentrismo, enfim. E na verdade, se a gente pensar bem, a vaidade, o cuidar da aparência... Moderadamente? Moderadamente, né? Ele não tem um aspecto negativo, até mesmo positivo, de você se sentir bem com você, de você olhar no espelho e se sentir uma pessoa bonita, né? Na verdade, o bonito é agradável, né? Será que um pouquinho de vaidade é um ingrediente importante para o cuidar-se? Sim, com certeza, né? Porque eu vou me cuidar para quê? Para eu ficar bonito, para eu ficar com uma aparência agradável para mim, para os outros, para eu me olhar e eu me achar bonita, né? Então, bonito. Então, a vaidade... comigo mesmo, comigo. O problema é quando a vaidade toma um lugar na vida prioritário, né? Fazendo com que toda a minha expectativa de felicidade esteja na minha aparência. Tá. Né? Então, quando entra por esse caminho... Tirar as coisas da proporção, então. Aí dar muito valor a uma coisa, quando na verdade a nossa vida é cercada por várias áreas, inclusive a minha aparência, né? Então, quando eu consigo dividir entre várias áreas a minha expectativa de felicidade, satisfação, bem-estar, ótimo, a aparência vai ser uma delas. Mas se eu coloco só em uma e ela não dá certo, ela não funciona, minha vida acaba. Tá. Doutor, os produtos anti-envelhecimentos estão se multiplicando nas prateleiras, nos consultórios. Eles funcionam de verdade ou é só cirurgia plástica que tem efeito satisfatório? A cirurgia plástica tem sim as suas indicações precisas. Alguns casos a gente não consegue resolver com cremes, com outros tratamentos, mas na grande maioria, graças a Deus, a gente tem todas as opções. A gente tem toxinas, a gente tem o preenchimento, a gente tem os próprios cremes para o dia a dia, o protetor solar, que já é um anti-envelhecimento natural. Então a gente precisa
primeiro buscar essas alternativas para depois recorrer à cirurgia plástica. Lógico que existem as cirurgias plásticas, por exemplo, reparadoras, em que a gente não tem nenhuma possibilidade de resolver com creme, com algum produto. Mas a grande maioria, lembrando dos casos, a gente consegue reverter só com o dia a dia. Outra dúvida é que muitas pessoas pensam que quem tem queloide não deve fazer cirurgias plásticas. Isso é mito ou é verdade? É uma verdade em partes. Eu penso assim, a gente tem que ter uma prioridade na indicação cirúrgica. Às vezes a cirurgia é realmente necessária, como uma cirurgia reparadora. Não tem como, a gente não tem essa opção Dá de exemplos escolha. pra gente, porque pode ser que quem esteja nos assistindo esteja pensando, ela tá falando isso porque ela é dermatologista. Não, na verdade... Quando é necessário? A cirurgia reparadora, por exemplo, é aquela que acontece em um grande queimado. Ele, depois que a pele cicatriza, ele vai ficar com cicatrizes profundas, então a gente tem a cirurgia plástica que ajuda muito na correção. Reparadora, tá. Exatamente. Já outras cirurgias, você tem que pesar junto com o paciente o risco-benefício. Olha, se você já teve um queloide previamente, existe o risco de você desenvolver um novo queloide, por exemplo, numa cirurgia de mama. Então, o médico tem que apresentar os riscos e junto com o paciente dosar, vale a pena ou não vale a pena. Existem também alguns mecanismos de prevenção do queloide e hoje a gente tem resultados maravilhosos para prevenção do queloide com medidas muito simples, por exemplo, o uso do silicone, placa de silicone. Como é que a gente sabe se tem queloide ou não? Você que está assistindo a gente, de repente, está se perguntando aí, estou pensando em fazer uma cirurgia, mas não sei se tem queloide, perdão. Às vezes, você só descobre que tem tendência de formar o queloide depois que você opera. Outras pessoas têm uma tendência muito alta de formar o queloide, então só, por exemplo, num trauma como brinco, já formam um queloide, ou com uma picada de inseto, já formam um queloide. Então, essas pessoas têm altíssima tendência, com certeza, durante o procedimento cirúrgico, eles têm um risco bem maior de desenvolver o queloide. Tá. Será que cirurgia plástica no nariz, esse é um mito também, ou não? Vamos ver. Dá problema de respiração depois? Esse problema de respiração é transitório. Geralmente, nos primeiros 90 dias, aquele nariz vai ter um inchaço, vai ter edema, vai ter inflamação. Então, com certeza, o paciente vai ter uma alteração na respiração. Ele vai ter a sensação de nariz entupido. Esses sintomas vão melhorando à medida que o corpo vai reabsorvendo o edema, o inchaço. Então, logo, ele vai respirar, às vezes, até melhor do que respirava antes. Às vezes, tem um desvio de septo associado. Então, durante a cirurgia plástica, pode fazer essa correção e acaba que o paciente tem uma resposta bem melhor depois dos 90 dias, geralmente. Nos primeiros, ele pode ter sintoma. É interessante essa conversa aqui com o especialista, porque às vezes você está pensando em fazer uma cirurgia plástica quer melhorar alguma coisa ou precisa realmente de uma, você usou a palavra certa, que uma intervenção corretiva. Nem sempre o paciente vai alcançar o resultado desejado. E esse preparo, esse conhecimento do que eu quero, é importante fazer, às vezes, não digo nem sempre passar com um psicoterapeuta, mas uma autoanálise antes de se submeter a um procedimento tão modificador assim, né, doutora Thaís? A pessoa precisa ter alguma noção do que ela vai passar. E não estou nem dizendo daquilo que deu errado, assim, que ficou feio, mas de repente não ficou aquilo que ela idealizou. E por mais que fique o que ela idealizou e ela viu em uma outra foto, ou ela mostrou para o médico, né, a foto de, eu quero esse nariz, ou enfim, né? Mas ela não viu nela. Então, até por isso eu acho que é bem importante mesmo essa conversa com o médico, né? E a parte do médico também de alertar a pessoa com relação a algumas questões como essas, né? Por exemplo, mulheres que querem colocar uma quantidade de silicone nos seios e que para ela acha que ela vai ficar bonita, mas talvez o médico já avaliando a estrutura, pela experiência, né? Então, essas informações precisam ser mesmo tanto dadas pelos médicos, mas também buscadas pelos pacientes, para eles terem, realmente fazer uma reflexão de que ele pode sim sair da cirurgia, né, e depois do pós-operatório ele realmente ficar satisfeito, mas pode ter um período de ajuste. Ajuste dele se olhar, a cirurgia pode ter ficado perfeita, mas ele se vê de uma maneira diferente. Tá. Né? Então, talvez não se desesperar com a ideia de que algum ajuste pode ser necessário. Ajuste que eu digo, né, dele se acostumar
com uma nova visão dele Tá. ao se olhar no espelho. Já que você falou em silicone, em prótese, eu quero saber, é mito que todas as próteses precisam ser trocadas a cada 10 anos? Aqueles pacientes que colocaram um implante nos anos 80 e 90 devem sim trocar após 10 anos, porque esses implantes, o material deles era restrito para 10 anos. Hoje em dia, as próteses têm uma validade de 20 anos para cima, algumas delas até tempo indeterminado. Então, você deve acompanhar com o seu médico cirurgião plástico, avaliando, a prótese está boa, ela está em boas condições, não tive rejeição, ela não rompeu, então você pode permanecer com a prótese sem problema algum. Tá certo. Olha, agora a gente vai acompanhar uma matéria sobre o que fazer para evitar uma possível cirurgia plástica. Vamos ver o que dá para ser feito. Cuidar da pele, do rosto, sempre é muito bom. Principalmente quando as rugas aparecem. Para você que não gosta de utilizar muitos produtos, que tal apostar na ginástica facial? Então, para a região da boca, como começo, nós vamos fazer uma pinça com os 2 dedos e vamos prender o lábio com um dedo para dentro e outro para fora. Vamos fazer leves pressões sobre essa área, assim. O próximo, nós vamos colocar a língua, empurrando os lábios para fora e circular ela em volta dos lábios, assim. O próximo exercício, nós vamos encher a boca de ar e manter esse ar preso dentro da boca e fazer esse ar circular também ao redor dos lábios. Agora vamos fazer aquela boca de peixinho e vai manter segurando por 20 segundos. Também vão ser feitas, esse exercício vão ser feitas 4 vezes, pressionando ele por 20 segundos. O próximo, nós vamos fazer um biquinho e direcionar esse biquinho para os 2 lados, assim. Esses são 40 repetições, sendo 20 de cada lado. Olha só, ela leva a sério esse negócio de ginástica facial. E queria saber, funciona para o rosto inteiro, doutora? Na verdade, não. Se você mantém o terço superior da face, que seria a testa, glabela aqui no meio das sobrancelhas, e o cantinho do olho em repouso, com a musculatura mais atrófica possível, relaxada, você vai ter uma melhora das rugas. Se você começar a fazer muita movimentação, cara de brava, levantar muito alto a testa e sorrir muito forte, essas rugas vão se intensificar. Então, não vale para todo o rosto. Para essa região, muito legal. Região orofacial, melhor. Então, tá bom. Bom, vamos pensar agora... Deixa eu misturar essa saladinha aqui, olha. A gente já deixou a massa de molho no limão. Eu falei que azeite nessa receita não vai azeite, não. A única gordura que vai é a gordura da maionese vegetal. Olha só. A gente vai misturar praticamente tudo aqui. Alho, limão, ervas secas. Um pouquinho só, para dar um toque. E a alimentação também tem a ver com beleza da pele, né? Então a gente tem que cuidar aqui com o que a gente come. Não adianta fazer procedimento atrás de procedimento e ser relaxado com a alimentação. Agora a gente vai colocar aqui a maionese vegetal e vai mexer com cuidado para não ficar para não ficar feio, né? A gente vai colocando assim o que tá na beiradinha pro meio, até formar uma salada bem cremosinha. E aí vai levar para gelar por um pouquinho de tempo, vai faltar uma pitadinha de sal aqui. A gente vai levar para gelar. Eu adoro a combinação de maçã com batata doce, com esse limãozinho aqui, que maravilha! E aí, por último, eu vou colocar a salsinha na travessa mesmo já. Vamos colocar aqui. E aí, colocar a salsinha para enfeitar.
Olha que bonitinha. E só a salsinha. Você que está chegando agora pode fazer essa receita em casa. Se quiser pegar os ingredientes, está lá no nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Meninas, vamos sentar para degustar essa salada? E a gente continua conversando sobre mitos da cirurgia plástica. E agora a gente vai falar de um tema muito polêmico, que são as lipoesculturas. Elas realmente resolvem o problema? Vou passar aqui para você, cada uma pode se servir à vontade, tá? Resolvem de vez o problema da celulite, tão temida celulite para as mulheres? A lipoescultura é a aspiração do tecido gorduroso. Tá. Você não consegue aspirar toda a gordura do corpo. Então, naquelas áreas mais predefinidas, a gente aspira. E o que acontece? Se você tem uma pele flácida, a pele vai desabar e a celulite pode, inclusive, piorar. Então, a lipoaspiração tem que ser bem indicada para aquele paciente que tem gorduras localizadas, não para um paciente obeso, por exemplo. Porque se o obeso faz lipoescultura, ele vai ter muitas nodulações, a pele não fica bonita, fica com flacidez. Então, eu sempre digo para os pacientes, o segredo da beleza do corpo é principalmente a associação de uma boa alimentação e exercício físico. Você pode até complementar com cirurgias, com procedimentos, mas o mais importante é você ter um hábito saudável de vida, né? Sempre, a gente sempre fala sobre isso aqui no Vida e Saúde, mas às vezes é necessário algum procedimento. Sim. Agora, cirurgia plástica antigamente era uma coisa muito voltada só para as mulheres. Será que esse perfil anda mudando? Os homens estão procurando o consultório com esse fim mais frequentemente agora? Homens e cirurgia plástica. Vamos lá. Desculpa, eu concentrei. Imagine. Os homens estão procurando cada vez mais a cirurgia plástica também. Hoje em dia, os homens estão muito vaidosos e não é só cirurgia plástica que eles estão procurando mais. Procedimentos também. Procedimentos estéticos, eles estão buscando peelings, preenchimento, botox. Os homens não vão nunca procurar uma cirurgia de mama, mas eles procuram, por exemplo, cirurgia para correção de orelha de abano, procuram correção do nariz. Então, tem algumas indicações e realmente melhora. E o homem procurando a cirurgia plástica, como que você vê essa mudança de perfil mesmo dessa procura, doutora Thaís? Hoje em dia, na nossa sociedade contemporânea, tem tido um aumento muito grande da necessidade do sentir-se bem, belo, conforme os modelos, né? Então, não é à toa que a gente vê hoje Antigamente a gente ia em lojas, né? Lojas de roupas, por exemplo, e o que estava exposto, na maior parte da loja, eram roupas femininas, né? Hoje em dia, há muitos artigos masculinos, né, envolvidos, e as roupas dos homens também têm... Antes as diversidades, né, femininas eram muito maiores. Hoje em dia tem muito tipo de artigos para os homens também, né? Então eles têm aumentado a questão da vaidade com eles mesmos. Eu acho que por uma questão da influência da sociedade hoje, né? Que cobra muito com relação à imagem, à apresentação, né? A imagem de modelos, né? E não necessariamente modelos que sejam aquilo que a pessoa realmente deva ser. Então, entendi. Hoje em dia eles podem também sofrer com isso, como muitas mulheres já sofriam desde muito tempo. Você vê muito paciente preocupado com a imagem no consultório, atendendo psicologicamente? Sim, mais mulheres do que homens, mas homens também. Né? E hoje em dia uma preocupação muito exagerada com relação às redes sociais, né? Então, e hoje em dia o que tem crescido demais é muitos ciúmes envolvidos em postagens de redes sociais, a foto de um, de outro, né? Entre os relacionamentos, isso alterando bastante relacionamentos conjugais, relacionamentos entre namorados, enfim. Então, exposição de quem
Você tá lembrando de alguma coisa, né, doutora? É interessante, eu tenho muitos pacientes que querem fazer procedimentos estéticos, mas eles querem a discrição. Porque na cabeça deles ainda existe todo um preconceito, o que eles vão achar se souberem que eu fiz Botox? Então eles falam, olha doutora, eu vou falar, mas qualquer coisa não vai contar pra ninguém, não me deixa com hematoma, porque senão eu vou descobrir, eu vou ter que mentir. Então os homens têm ainda esse preconceito, mas eles estão cada vez mais procurando. E eu acho justo, porque nós mulheres temos aquela vaidade e é tão desagradável você estar com alguém que não se cuida, né? Que não tá nem aí, né? O excesso sempre faz mal, eu digo isso para os meus pacientes. Então, se a gente buscar a beleza moderadamente, isso é ótimo. Tá. Quanto tempo depois de uma cirurgia dá para voltar ao normal? Desincha, sai os hematomas? Esse tempo é variável com a cirurgia que você faz. Em média, 3 a 6 meses. É um tempo prolongado, às vezes o pós-operatório é bem sofrido. Eu me lembro alguns casos de pacientes que quando tiravam a cinta após uma cirurgia muito grande, desmaiavam de tanto desequilíbrio, o corpo incha muito, todo aquele líquido que deveria estar dentro dos vasos acaba migrando para os tecidos inflamados, então a pessoa tem essas intercorrências, mas depois o corpo vai se adaptando até que volta ao normal, os hematomas também, e o último a sumir é a linha da cicatriz. Você tocou num ponto interessante agora, tem gente que acha que cirurgia plástica não deixa cicatriz, então deixa um pouquinho? Deixa, a maioria dos cirurgiões tenta esconder, então a gente faz aqui perto do implante do cabelo, às vezes atrás da orelha, mas nem sempre a gente consegue esconder. Por exemplo, numa abdominoplastia, você tem que fazer uma incisão que vai de uma crista ilíaca a outra praticamente. É muito difícil esconder. Então a gente faz o máximo para deixar a cicatriz uma linha branquinha, fininha. E essa linha, ela demora às vezes quase um ano para ficar bem discreta. Pode ficar vermelha, pode ficar roxeada. Então a gente vai fazendo algumas medidas e é importante você seguir o pós-operatório direitinho, de uma forma muito rígida, para que você tenha uma boa resposta. Tem gente que investe muito tempo, preparo na cirurgia plástica, mas depois não cuida direito, acaba perdendo o investimento. Perde o investimento financeiro, perde o resultado e às vezes o resultado fica até pior. Entendi. O que vocês acharam da nossa saladinha? Eu ainda nem provei. Não provaram? Eu provei, já achei deliciosa. Ela brinca com o doce e o picante. Ela tem o alhozinho cru aqui, ela tem a acidez levinha do limão, da maionese vegetal. Boa, né? E batata doce é um alimento da moda, mas ao mesmo tempo é um alimento dos nossos antepassados, avós, avós. Comidinha boa, né? Baixo índice glicêmico, né? Baixo índice glicêmico, boa para quem tá aí malhando também para construção de massa magra. Olha, vamos falar de um item assim que talvez esteja caindo de moda, mas que precisa de alerta: fumar. Por que é importante não fumar ou não é permitido fumar no preparo de uma cirurgia plástica? O cigarro atrapalha muito na cicatrização do pós-operatório. Então, o que a gente orienta? Se você é fumante e você não consegue deixar o vício, pelo menos 2 semanas antes e 2 semanas depois da cirurgia, evite o cigarro. Exatamente. Jejum de cigarro. E quem sabe aproveita para largar de uma vez. Para largar de vez. Eu já tive algumas pacientes, não foi só uma não, algumas pacientes que pararam de fumar só por causa da estética. Legal. Pacientes que sabiam sobre o câncer do pulmão, sabiam sobre o risco de infarto, mas não estavam tão preocupadas quando de repente o tema vira estética. Nossa, minha pele está ficando horrível, a minha boca está com código de barras, eu nunca tive isso. Tá vendo? É o cigarro, aquele movimento de você enrugar a boca faz com que as rugas fiquem muito mais intensas. Então, já tive muitas pacientes que pararam de fumar por causa da aparência estética, o que é ótimo, né? Foi maravilhoso. Olha, quero convidar você para acessar o nosso blog para ter acesso a essa receita aqui, essa nossa conversa, você que de repente está chegando agora, e para ter presente aí para você também. Essa é a revista Fique Leve, uma revista com vários estudos sobre saúde, mas todos baseados na Bíblia. Presente bom para você que só Novo Tempo pode dar. E é fácil, é só preencher, clicar lá no íconezinho da revista, preencher com os seus dados direitinho, o seu CPF vai pedir, o seu endereço, e ela vai chegar aí sem custo nenhum. Nem sempre essa mudança toda vai ser fácil e bem administrada, de repente, por toda a família ou pelas pessoas que convivem com a gente.
Por que é importante, antes de decidir-se mesmo pela cirurgia plástica, fazer uma análise dessa compensação, se vale a pena ou não, doutora? É importante porque o grau de expectativa que a gente coloca no que a gente vai receber com essa cirurgia pode ser equivocado, né? A expectativa que eu tenho, né? Por exemplo, uma vez uma paciente tinha sido traída e ela colocou a expectativa de que se ela fizesse uma cirurgia plástica, um implante de silicone, ela poderia talvez ter o marido de volta, né? E voltar a ser atraente para ele e tal, como amante, enfim. Acabaria sendo um meio, não um fim, né? A cirurgia plástica. Sim, e assim, isso é só um exemplo para mostrar de que, assim, será que isso realmente o traria de volta? Né? E como é que ela ficaria depois nessa situação de ter feito uma cirurgia, de ter, né, enfim, mudado alguma coisa nela para receber alguma coisa que será que ela vai receber, né? Então, às vezes, a expectativa que a gente coloca mesmo diante de uma situação dessa pode ser uma expectativa que, na verdade, não é aquilo que vai resolver. Né? E são outras questões que ela precisaria trabalhar um pouquinho mais para que ela se sinta bem independente da questão da cirurgia. Tá certo. Quero agradecer a participação de vocês, as opiniões esclarecedoras e convidar para estar novamente aqui no Vida e Saúde, viu, meninas? Foi um prazer. Obrigada. A gente encerra o programa aqui. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau! E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.